Olá, estamos aqui mais uma vez para nós fazermos o nosso instante de reflexão da semana, o programa Palavras de Luz, um oferecimento do Centro Espírita Bezerra de Menezes de Caratinga, Minas Gerais. E nós, com muita satisfação, vamos hoje refletir sobre uma página espírita e vamos tentar extrair dessas páginas o melhor que nós pudermos, não só para nós que estamos aqui fazendo esse programa, quanto também para aqueles que vão acessar esse conteúdo e vão assistir em algum momento. Pedimos para que você possa, já no início do vídeo, deixar o seu like, se inscrever no nosso canal. Isso vai nos ajudar a atingir 1000 inscritos e nós estamos precisando fazer isso para que a gente possa fazer transmissões ao vivo. E você nos ajuda muito se você fizer, se você se inscrever, compartilhar esse vídeo, comentar aqui embaixo, né? Nem que seja um joinha, para que a gente saiba tanto que você assistiu, como também que o conteúdo foi relevante para você e você nos ajuda a ter mais visualizações. Agradecemos a oportunidade. E como toda atividade da nossa casa, nós iniciamos com uma prece. Vamos fechar os nossos olhos e rogar a Jesus, esse mestre incomparável, que esteja conosco, agradecendo sempre pela vida e por todas as oportunidades que Deus permite que esteja na nossa caminhada. Pedimos ao Senhor Jesus que esteja conosco nesse momento, entendendo as nossas necessidades e colocando para dentro do nosso coração os ensinamentos que só Ele vem trazer-nos diariamente. Há mais de 2000 anos Ele fala do amor, esse amor incondicional de Deus por nós. Que nós possamos aprender a amar e que possamos aprender vivendo esse amor. Graças te damos, Senhor, por tudo. E rogamos, ser conosco em todas as nossas horas. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. E nós vamos então fazer uma reflexão sobre as páginas de um livro muito interessante que se chama Chico Xavier, A Sombra do Abacateiro, Sabedoria que alimenta a vida. Esse livro é Carlos Bacelli, Chico Xavier, pelo Espírito também Emmanuel. E aí, se vocês quiserem ver, esse é o livro. E nós vamos refletir numa lição que foi vista em 27 de março de 1982, Órfãos do Amor. E nós vamos refletir juntos. Um espírito familiar, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, no item 18, disse o seguinte: Meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesseis quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância, Deus permite que haja órfãos para exortar-nos a servir-lhes de paz, ao amor aí. Que divina caridade amparar uma pobre criaturinha abandonada, evitar que sofra fome e frio, dirigir-lhe a alma a fim de que não desgarre para o vício. Agrada a Deus quem estende a mão a uma criança abandonada, porque compreende e pratica a sua lei. E a lei de Deus é o quê? É uma lei de amor. E aí vem logo depois a reflexão. Vamos, na oportunidade, narrar o que aconteceu nessa reunião que nós dissemos, dia 27 de maio de 1982. O Evangelho segundo o Espiritismo oferta-nos aos comentários a preciosa página Os Órfãos. Ao alcance dos nossos olhos, dezenas de crianças em fila aguardam pães e balas. Todas terão paz? Companheiros vários enriquecem a lição com seus apontamentos, cada qual falando da sua experiência, mas todos destacando o trabalho inadiável de amparo à infância. Convidado pelo Sr. Wilker, Chico toma a palavra, inspirado pelo Espírito Emmanuel.
Se todos nos uníssemos através de recursos do pouco com o pouco e da disposição de servir com a disposição de servir, as lutas seriam minimizadas. Isso nos recorda um amigo que nós temos que tem essa mesma ideia, mas com outro extremo de idade, porque as pessoas que estão também na fase da velhice se tornam órfãos de filhos vivos, de parentes vivos, e aí, se estão em alguma casa, alguma instituição de longa permanência, necessitam de atenção e de amparo. E aí continua. Em Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo, as senhoras espíritas, por orientação de Emmanuel, que solicitou fosse a distribuição do leite indiscriminada, fundaram uma cantina. As senhoras, a princípio, se sentiram em dificuldade, porque muitas crianças de lares abastados compareciam também. E isso acontece nas nossas instituições todos os dias. Mas muitas professoras, mães, compareceram ao serviço e pediram para cooperar pelo fato de a cantina não sonegar um copo de leite aos filhos, aos netos delas. A cantina cresceu muito e hoje distribui o leite, a canjica, a coalhada. Com o auxílio das mães consideradas felizes pelo lado material, com a ajuda delas, as senhoras espíritas puderam desenvolver um trabalho muito mais amplo, porque a sovinice não imperou na instituição. Santa Rita tem uma instituição modelar. E nós podemos fazer uma instituição como essa, e se não temos a disposição, ou não temos, vamos dizer assim, o tempo para poder nos dedicar a uma atividade assistencial, nós podemos dar do nosso trabalho, como essas professoras aqui fizeram. E às vezes, nós vamos pensar assim, mas acontece que dar assistência a crianças é uma coisa muito difícil. Eu não sei se eu estou disposto, mas às vezes você pode fazer uma visita a um asilo. Isso também, eles também são órfãos do amor, que é o que trata a lição hoje. Então, os extremos de idade trazem para nós reflexões muito interessantes. Porque se nós temos no início da vida aqueles que são deixados sem o amparo tão necessário para começar a vida, também tem aqueles que são deixados quando estão, vamos dizer assim, no entardecer da vida. E aí, nós vamos entender que aqui ele fala dos órfãos, mas a caridade está em todo lugar, que é a lição que nós podemos aprender, não é mesmo? E aí, Chico continua no relato. Conversando sobre isso com o nosso amigo Rolando, ele nos disse que iria falar o mesmo em São Bernardo do Campo, em São Paulo. E lá existe, hoje, uma cantina que atende a centenas de crianças. Todas que comparecem são atendidas, é um trabalho de benefício às crianças, do benefício mesmo. É um problema todo nosso no estado de Santa Catarina. Há uns 4 ou 5 anos, houve um inquérito pedindo sugestões sobre o problema da criança. Todos os estados sempre pediram verbas, mas o pessoal de Santa Catarina respondeu: o problema da criança no estado de Santa Catarina é um problema da comunidade. Quando o problema é social, o problema realmente é da comunidade. Mas se nós fazemos parte da comunidade, eis aí que nós temos que fazer a nossa parte, não é mesmo? Se nós todos nos dedicarmos um pouco, não recusando a responsabilidade de servir, de administrar, de dar amor a uma obra dessas, ela tende a prosperar, porque o coração humano não é feito de pedra, e sim de amor. Depois da luta da criança considerada em penúria, apareceu para nós a luta da criança demasiadamente livre nos primeiros anos da existência. Há muitos desequilíbrios, e nós percebemos isso hoje, embora sejam descendentes de lares muito abastados.
Estou lendo o texto de Kardec e estou pensando que esse texto foi escrito há mais de 150 anos atrás, num país tão adiantado como a França. Essas outras crianças crescem revoltadas pela ausência de carinho. Às vezes sofrem o abandono mesmo dos avós, que não se interessam pelos netos. Que não se interessam, às vezes, são aquelas pessoas que às vezes estão envolvidas com outros interesses e que deixam de si a responsabilidade do cuidado com o outro que está sob a sua guarda. De um lado, as crianças em penúria. De outro lado, as que estão mais ou menos atendidas ou, às vezes, altamente atendidas em suas necessidades. Hoje ouvimos falar de muitos crimes efetuados por meninos entre 10 e 14 anos e deveríamos tratar de códigos que dessem a maioridade aos 14 anos. A criança é chamada a memorizar as suas vidas passadas muito depressa, motivada pela TV e etc. Precisávamos da criação de leis que ajudem a criança a não se fazer viciada. O governo não pode ser responsável por todas as nossas modalidades de penúria, porque tem coisas que são responsabilidades nossas e que nós podemos fazer alguma coisa. Vamos lembrar que esse texto é de 1982. Hoje estamos em 2025, então nós temos aí 42 anos nos separam. E se nós pensarmos direitinho, quanta coisa mudou em 42 anos, mas nesse aspecto nós vemos aí um grave problema de educação e um grave problema de acolhimento. Não é só a questão material, mas a questão do exemplo que nós podemos ser para aqueles que estão à nossa volta. Ensinar com carinho, com paciência, aqueles que não têm o referencial em casa. Então é disso que se trata. Quando se fala em caridade, não se fala só em caridade material, porque sim, é difícil você absorver educação com a barriga vazia. Mas é preciso também entender que o homem do futuro, que são essas crianças, necessitam desse apoio e desse amparo também de ordem educacional, de ordem moral, entendendo cada um dos seus princípios, inclusive entendendo de princípios, porque talvez até então não tiveram acesso a isso. E todas essas coisas nós precisamos entender que são responsabilidades nossas. Às vezes, enquanto familiares, nós achamos que a responsabilidade da educação está na escola, quando, na verdade, a responsabilidade da educação primordial é em casa. Mas e quando essas crianças não têm esse referencial em casa? Nós podemos fazer, sim, diferença na vida daqueles à nossa volta que estão com essa dificuldade, que estão com essa falta. O problema da penúria, então, é nosso, segundo aqui continua. Não temos uma disposição muito ativa em torno da criança considerada desvalida. Nós fazemos distribuições anuais, mas nos esquecemos que a criança, tal qual nos acontece, almoça todo dia, estuda todo dia, toma banho todos os dias. De um lado, a criança em penúria, de outro, aquela que são abandonadas pelos pais em virtude dos valores, da educação que é necessária. Vamos pedir a Deus que nos inspire a trabalhar um pouco mais para dar mais um pouco do nosso tempo. E aí ele termina essa lição com palavras muito interessantes. Se nós todos nos dedicarmos um pouco, não recusando a responsabilidade de servir, de administrar, de dar amor a uma obra em benefício das crianças, ela tende a prosperar, porque o coração humano não é feito de pedra, e sim de amor. Então, nós vamos entender que qualquer obra, aqui está falando para as crianças, e nós temos que entender que as crianças que hoje estão aí, vamos dizer, sem uma orientação, sem entender verdadeiros valores, sem ter, vamos dizer assim,
a segurança de um lar que lhe instrua nos caminhos da vida. Então, se nós entendermos que hoje nós temos necessidade de sermos, então, exemplos para esses que estão à nossa volta. Quando nós estamos na nossa casa espírita, a nossa casa faz um trabalho de evangelização todos os sábados, às 16h30. Lá recebemos crianças, damos a orientação, a evangelização e fazemos também, né, um lanche e temos depois a reunião com as mães, onde elas ouvem uma palestra e tem, vamos dizer assim, tanto a alimentação espiritual quanto a alimentação material. É o que a nossa casa consegue fazer no momento. Mas se nós pudermos contribuir com esse trabalho, dando exemplo, para casa vão levar lições muito valiosas, que vão perdurar durante os dias em que não estão lá, até o nosso próximo encontro, que sempre é aos sábados, 16h30. Então, vamos entender que dar do nosso tempo, dar-nos, hoje é mais importante do que, às vezes, tentar apaziguar a nossa consciência quando a gente dá alguma coisa material. Esperamos que essa seja uma lição que tenha ficado assim, que cale fundo ao coração daqueles que ouvirem. Entender que essas palavras são um alerta para a necessidade que o mundo está de melhores exemplos, de pessoas de bem a poder conduzir aqueles que estão ao nosso lado e que às vezes têm menos do que nós. Então, esse é o recado que nós gostaríamos de deixar nessa oportunidade. Nós vamos lembrar que a nossa Casa Espírita, todos os sábados, nós temos palestra pública, 19h30. E na próxima semana, no dia 26 de abril, nós vamos fazer a Caminhada da Paz. É a 20ª versão. São 20 anos de trabalho ininterruptos, tentando trazer para a nossa comunidade caratinguense um senso de paz e uma reflexão que nós necessitamos muito. Então, nós vamos rogar a Jesus que esteja conosco nessa caminhada, e você é nosso convidado. A nossa caminhada vai sair do CTC às 9h da manhã, dia 26 de abril, e será um prazer imenso encontrar com você lá. Nossa Casa Espírita se localiza na rua Sinfrônio Miranda, número 74, no bairro Esplanada, em Caratinga. Em alguma oportunidade, será um prazer receber você. Receba o nosso forte abraço e até uma nova oportunidade no programa Palavras de Luz.